Rocket! Estamos começando mais um vídeo no Firula TV para lembrar daquele time que encantou o mundo e não ganhou a Copa. Não estamos falando de Espanha 1982 ainda, e sim de Suíça 1954, a Copa que poderia ser de Puskás. Mas antes, claro, é fundamental o seu prestígio, então deixe o like, se inscreva caso não seja inscrito e compartilhe para o seu amigo que viu a Copa de 54 e relembrar estes grandes jogos. Enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. No episódio anterior falamos do hiato de 12 anos sem Copas devido à Segunda Guerra Mundial, as pretensões brasileiras em sediar o torneio, obviamente também falamos do Maracanazo, enfim, é um vídeo praticamente obrigatório dessa série. Mas uma coisa dita e repetida no episódio de 50 que por aqui começa a ser superada é a depressão pós-guerra. Pouco a pouco, nações que sofreram na pele com o conflito começavam a juntar os cacos, almejando assim um pouco de sossego e, claro, prosperidade. E para a FIFA isso já era mais do que o suficiente para que a Copa voltasse à Europa. A neutralidade dos suíços durante a guerra e o fato de o país acabar se tornando a sede da entidade durante o conflito deram ao país dos Alpes a honra de sediar a 5ª edição da Copa do Mundo. Inclusive, a escolha do país para a sede de 54 foi decretada pela FIFA antes mesmo da realização da Copa no Brasil em 50, algo até então inédito. Um total de 45 seleções se inscreveram para participar do torneio, tornando assim as eliminatórias mais do que necessárias para filtrar essas 45 nas 16 que viajariam para a Suíça. Copa de volta à Europa, recorde de seleções buscando as suas vagas, mas vamos à perguntinha clássica. E o Brasil? Como dito no vídeo anterior, o choque da derrota para o Uruguai no jogo decisivo fez com que culpados surgissem de todos os lados, e numa dessas sobrou até pro uniforme. O manto branco e azul que vestia nossos jogadores desde a primeira edição da Copa do Mundo foi classificado como pé frio. Assim, em parceria com o extinto jornal Correio da Manhã, a CBD lançou o concurso que elegeria a nova vestimenta brasileira para as eliminatórias da Copa de 54. O vencedor foi o gaúcho de 19 anos, Aldir Garcia Schill, sugerindo camisas amarelas com detalhes em verde, calções azuis com detalhes em branco e meiões brancos com detalhes em verde e amarelo, cores que marcariam para sempre a história do futebol. Porém, as mudanças não pararam por aí. Alvos de críticas, diversos jogadores acabaram perseguidos e marcados por parte da imprensa, assim forçando uma severa renovação na seleção. Apenas 6 atletas que estiveram no grupo de 50 permaneceram para o de 54, prejudicando a sequência e o entrosamento de uma ótima equipe. Bom, mas passadas as eliminatórias, estavam definidas as seleções que disputariam a 5ª edição da Copa do Mundo, que mais uma vez contava com um regulamento diferente. 4 grupos com 4 equipes em cada, onde os 2 primeiros de cada se classificavam para o mata-mata. Bom, até aqui parece normal, né? Pois bem, cada grupo contava com 2 cabeças de chave que não se enfrentavam, sendo que as 2 equipes restantes do grupo também não se enfrentavam. Olha, não me perguntem o porquê dessa bizarrice, vamos tentar seguir em frente falando dos favoritos. Primeiramente, os uruguaios, que após a inesquecível conquista em 50 se juntava à Itália como o maior vencedor da Copa do Mundo até então, e mantendo a base para 54, chegava forte na Suíça. Posteriormente, os húngaros, que com enorme apoio governamental, pareciam ter formado um time imbatível. Lançado pelo ministro do esporte Gustav Sebs em 1950, o país conseguiu montar um ambicioso projeto para a Copa de 54, onde seus principais jogadores eram retirados dos clubes e integrados ao exército, o que proporcionava à seleção húngara um entrosamento inconcebível para uma seleção convencional.
Após a conquista olímpica em 52 e o surgimento de estrelas mundiais como Puskás, Coates e Heidekutt, estava definida a seleção a ser batida na Suíça. Mas muito longe desse status estavam os alemães, tentando reconstruir um país moralmente, economicamente e fisicamente destruído. Alvo de disputas territoriais entre os aliados da Segunda Guerra, acabou separado em dois países distintos, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A última, após duro processo de reconstrução, conseguiu montar uma equipe e passar até com certa facilidade pelas eliminatórias. Mas classificada pelos próprios alemães como um time sem muita aptidão com a bola e uma brutalidade acima do normal, chegava à Copa como mera figurante. E no dia 16 de junho de 1954, a seleção brasileira, agora em verde e amarelo, teve a honra de aplicar a primeira goleada logo na abertura da Copa, 5-0 contra os mexicanos. No dia seguinte, alemães e húngaros também aplicaram as suas. A Alemanha Ocidental venceu a Turquia por 4-1, enquanto que a Hungria bateu a Coreia do Sul por 9-0, literalmente botando o pau na mesa. O jogo seguinte previa o embate dos vencedores e com enorme tranquilidade, a Hungria mais uma vez goleou, 8-3 contra os alemães, só que aí vem um fato curioso sobre o assunto. Sabendo que a Hungria era visivelmente mais forte e que os demais adversários do grupo eram mais fracos que a Alemanha, o arrojado treinador Sepp Herberger optou por poupar titulares na partida, assim tendo uma melhor oportunidade de estudar o estilo de jogo húngaro e, claro, apostando a classificação alemã no jogo desempate. Além da escalação controversa, Sepp Herberger também se ancorou na já conhecida virilidade dos alemães, que por mais que não tenham conseguido encontrar a bola, ao menos conseguiram encontrar o tornozelo de Puskás, o melhor jogador da história da seleção húngara. A pancada aplicada pelo zagueiro Librich tirou Puskás de todo o restante da Copa, o fazendo voltar apenas na final e ainda assim bem baleado. No jogo seguinte do Brasil, 1-1 contra a Iugoslávia, porém com gosto de derrota para os jogadores brasileiros. Você não está vendo errado, o resultado classificou sim a seleção para a próxima fase, porém, por desconhecimento da confusa regra de confrontos na primeira fase, os jogadores brasileiros terminaram a partida atacando de forma desesperada a seleção eslava, e após o resultado final de 1-1, foram chorando para o hotel arrumar as suas malas. Foi somente recebendo a notícia da classificação por jornais e mídias locais que os brasileiros se convenceram de que não estavam eliminados. Há relatos, inclusive, que durante a partida, jogadores da Iugoslávia tentaram avisar os brasileiros que o empate classificava ambas as seleções. Porém, eu acredito que aí a língua deve ter sido o problema. No jogo desempate alemão, de volta com os titulares, mais uma goleada, 7-2 contra os turcos, definindo assim os classificados para a fase mata-mata. No primeiro confronto das quartas, a Alemanha Ocidental bateu a Iugoslávia por 2-0. Já a seleção brasileira tinha pela frente a Hungria. Com 2 gols logo nos primeiros 10 minutos, os húngaros encaminharam a sua vitória. E nem a pancadaria proporcionada pelos brasileiros no final do jogo evitou a derrota por 4-2. O Brasil, agora sim, estava eliminado da Copa de 54. Nas semifinais, a seleção alemã pareceu ganhar forma, batendo de forma convincente a forte seleção austríaca. Enquanto que os húngaros, necessitando de uma extensa prorrogação, venceram os atuais campeões por 4-2, a primeira derrota uruguaia em Copas. Estava definida a final da 5ª edição da Copa do Mundo. De um lado, a tímida Alemanha Ocidental, que chegou à Copa de forma despretensiosa, mas aos poucos obteve a confiança necessária para desenvolver o seu estilo de jogo durante o torneio. Do outro, os húngaros, que há 4 anos treinavam para esse dia e ainda por cima contavam com a volta de Puskás, que por mais que não estivesse em condições ideais, era extremamente importante para o encaixe daquele time.
Estima-se que mais de 60 mil pessoas estiveram no estádio Wankdorf, localizado em Berna, na Suíça, e ao menos no início da partida não viram nada diferente do que já era esperado. Assim como no confronto contra o Brasil, com menos de 10 minutos os húngaros já venciam por 2-0. Mas antes mesmo que pudessem relaxar na partida, Morlock, exatamente aos 10 minutos do primeiro tempo, diminuiu, enquanto Kihan, aos 18, empatou. Por mais que melhores tecnicamente, a Hungria não conseguia fazer prevalecer o seu jogo técnico na final, muito por conta da chuva torrencial que praticamente transformava a grama em lama. E aí vem mais uma curiosidade. Sabendo muito bem da previsão meteorológica, a Adidas, que fornecia materiais esportivos aos alemães, ofereceram antes da final chuteiras com travas altas de alumínio, uma inovação na época que dava vantagem tecnológica à Alemanha. As condições desfavoráveis aos húngaros e totalmente favoráveis aos alemães, não somente pelas chuteiras, mas também pelo estilo de jogo de ambas as equipes, fez com que a final se estendesse de forma equilibrada até os seus momentos finais. Quando mais uma vez, Han, aos 39 do segundo tempo, proporcionou ao mundo do futebol um dos maiores milagres já vistos na história do esporte. A Alemanha, ainda que ocidental, pela primeira vez sagrou-se campeã, proporcionando um milagre inesquecível aos amantes de futebol e a esperança de dias melhores na reconstrução de um país devastado pela guerra. Essa foi a Copa com a maior média de gols da história, 5,38 gols por jogo, além de também ter tido a partida com mais gols, 12, na vitória da Áustria por 7-5 contra a Suíça. Além dos gols, pela primeira vez ela foi transmitida pela televisão, ainda que somente para alguns países da Europa. Outra inovação veio da seleção húngara, que revolucionou a preparação no esporte adotando o aquecimento antes das partidas, o que não era comum na época. Isso explicou a facilidade dos húngaros em abrir vantagem antes dos 10 minutos em diversos jogos, período de tempo em que as outras equipes ainda entravam no ritmo das partidas. Na decisão pelo terceiro lugar, a Áustria proporcionou aos uruguaios a sua segunda derrota em Copas, 3-1. O húngaro Sander Kocis foi o artilheiro, com 11 gols na Copa. E por mais que antes do torneio todos os olhos estivessem voltados para Puskás, foi o nome de Fritz Walter o mais ovacionado após a final. Além de entrar para o time da Copa, entrou para a história como um dos melhores jogadores alemães de todos os tempos, destacado como o brio técnico da viril Alemanha de 54. A Copa do Mundo estava de volta à Europa e em grande estilo, mas aquele charme e tempero que a gente gosta, ela só vai ter mesmo a partir do próximo vídeo. Bom galera, vou encerrando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado e não deixem de prestigiar este árduo trabalho com o seu like e o seu compartilhamento. Sim, eu sei que tá meio que demorando para sair os episódios, mas fiquem tranquilos que ainda nessa semana tem novidade que vai alegrar quem gosta do canal. Uma referência óbvia para esse vídeo, que inclusive está no título, é o maravilhoso filme O Milagre de Berna, que não só conta a trajetória alemã na Copa, mas também tem como pano de fundo toda essa situação política da Alemanha no pós-guerra. Tudo isso contado através dos olhos de uma criança apaixonada por futebol. Filme obrigatório para você que assistiu esse vídeo. Enfim, grande abraço a todos vocês, brigadão e valeu!